Evidências científicas mostram que o novo coronavírus pode ser encontrado nas fezes e urina de pessoas com Covid-19. Por isso, cientistas de vários países, incluindo o Brasil com a Fiocruz e a UFMG, estão monitorando a presença do vírus em amostras de esgoto sanitário. O objetivo é acompanhar a evolução do número de casos positivos para a Covid-19 em determinada localidade, incluindo assintomáticos e subnotificados no sistema de saúde. A avaliação da presença do SARS-CoV-2 em esgotos de várias regiões do mundo hoje em dia está sendo encarada principalmente como um valioso indicador do comportamento da pandemia nas regiões urbanas. O registro mais completo nesse sentido surgiu um artigo publicado por um grupo francês que monitorou 5 estações de tratamento de esgoto de Paris, e eles fizeram isso durante um período de aproximadamente 40 dias. Eles detectaram o aumento do RNA do vírus antes, inclusive, do aumento exponencial do número de casos, e depois vieram detectando uma queda da concentração do RNA do vírus, ao mesmo tempo em que o número de casos decaía e continua decaindo hoje. Como é possível calcular o número de pessoas com Covid-19 a partir da quantidade de material genético do vírus encontrada no esgoto? O que é feito é o seguinte: ocorreram várias análises de amostras de fezes de pacientes doentes. E aí se chega a uma concentração média de RNA do vírus por pessoa. Ao coletar uma amostra de esgoto de uma determinada região, eu divido a quantidade total produzida de RNA naquela região por a produção de um indivíduo. Aí eu chego na população infectada. Na verdade, é um balanço de massa que a gente chama, e que, evidentemente, não é preciso, porque os indivíduos infectados têm diferentes fases, né? Tem um que está na fase pré-sintomática, o outro está na fase sintomática, o outro já está saindo. Então, as quantidades excretadas variam de indivíduo para indivíduo, variam no tempo, mas esses números grosseiros, vamos dizer assim, grandes números, nos permitem chegar numa estimativa da população infectada na região de interesse. Como exemplo, eu trago um estudo do vírus no esgoto de uma região metropolitana no estado de Massachusetts. Enquanto a notificação oficial indicava a presença de 446 casos notificados na região, a detecção do vírus no esgoto indicava que haviam pelo menos 115 mil indivíduos infectados circulando na região. Qual é a importância destes estudos no combate à Covid-19? A epidemiologia baseada no esgoto é uma ferramenta de inestimável valor, porque ela é muito barata, ou seja, com uma análise a gente é capaz de rastrear a presença do vírus numa região que tem milhares de pessoas, né? E ela pode ser repetida várias vezes no tempo, para poder nortear essas medidas de abertura e fechamento, abrandamento do isolamento, coisas dessa natureza. Bilhões de pessoas no Brasil vivem em residências que não possuem coleta de esgoto, ou seja, ele é jogado diretamente no meio ambiente sem um mínimo tratamento. Ao entrar em contato com o esgoto, a população corre o risco de ser infectada pelo novo coronavírus? Com relação ao esgotamento sanitário, a situação do nosso país é dramática. 6 em cada 10 brasileiros não têm um sistema de esgotamento sanitário completo. Ainda bem que até agora ninguém detectou o vírus viável no esgoto. Mas imagina se ele fosse viável. Essa quantidade de águas contaminadas, poluídas que a gente tem nas cidades urbanas, em contato com a população. Então, com o SARS-CoV, ninguém até agora nos comprovou que é fundamental se preocupar assim, demais com isso. Porém, existem outros agentes etiológicos aí que são extremamente perigosos e comprovadamente já causaram problemas pelo fato da população estar em um contato direto com águas contaminadas.